Livro de Ruth, você vai navegar aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, para que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai. Usa a minha vida, que não seja nada que parta de mim, Deus, mas que seja o teu próprio Espírito Santo ministrando neste lugar. Que o Senhor nos ensine através da tua palavra, que o Senhor nos desafie através da tua palavra, Deus. Eu creio que o Espírito Santo pode agir gerando mudança, cura, transformação para cada um de nós, através da ministração do teu evangelho. Nós te agradecemos por essa noite, abra os ouvidos, os corações de cada irmão que está aqui. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Nós, aos sábados, nós temos culto de jovens e já vai fazer mais de um mês que nós estamos falando sobre o livro de Ruth. E aí quando o pastor me chamou para falar hoje, eu tinha certeza que eu ia ministrar no livro de Ruth, porque é algo que eu estou mergulhado, estudando há muito tempo. Porém, eu abri o sermão que eu preguei aqui para os jovens e eu mudei ele inteiro. Então, assim, eu falei, vou pegar um negócio que eu já preguei para ficar fácil. Aí ficou difícil. Mas vamos tentar entender o que está acontecendo nesse livro, o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história de amor. Para você que gosta de dorama, K-drama, para você que curte esse tipo de filme ou série, o livro de Ruth é uma história de amor. Dentro de uma boa história de amor, um bom drama, nós precisamos ter alguns elementos. Elementos como crise financeira, imigração, doença, morte, viuvez, pobreza, amargura contra Deus, romance, paixão, tudo isso está presente no livro de Ruth. Como um bom drama, esse livro está aqui composto com essa história. E o momento histórico do livro de Ruth é, como nós lemos aqui no texto, no período dos juízes. Quem está frequentando os cultos de domingo, o pastor Gui está ministrando sobre Êxodo e Moisés e a liderança de Moisés para libertar o povo do Egito e caminhar em direção à terra de Israel. Esse período que Israel foi liberto, depois de Moisés, Josué vai liderar o povo para conquistar a terra. E o período de juízes é após Josué. O período de juízes o povo finalmente tomou a terra prometida, finalmente eles estão agora vivendo em Israel, na terra da promessa, na terra que Deus havia prometido ao povo lá no Egito. Porém, nesse tempo dos juízes, esse povo está vivendo um ciclo de desobediência. O povo, de tempos em tempos, eles desobedecem a Deus, eles cultuam a outros deuses, eles se prostituem com ídolos, Deus permite que o inimigo venha, algum inimigo vizinho venha, destrua Israel, e aí após a destruição, após o ataque, a guerra, eles vão clamar a Deus, clamar um libertador, Deus levanta um juiz, como vários que tivemos, como Débora, como vários, deu branco na minha mente. E aí Deus levanta um juiz, um libertador, o juiz vem, Eude vem e tantos outros, liberta o povo, lidera o povo, mas após a sua morte, o povo volta a desobedecer. E esse é o ciclo da história. E aí, ali no período dos juízes, existem muitos povos que vivem ao redor de Israel, os cananeus.
Os cananeus têm outros deuses, deuses focados em prosperidade, deuses que cultuavam a prostituição, e eles vivem aqui nessa cultura dividida, porque não havia rei em Israel, e cada tribo, cada galera fazia o que queria, fazia a sua própria vontade. Então nós temos inimigos que estão ao redor, um povo dividido, cada um para o seu lado, e guerras constantes. É assim, esse é o cenário que essa família aqui vive. A família de Elimeleque e Noemi. Eles estão dentro desse contexto. E aí no versículo 1, como lemos, no tempo em que Israel era governado por juízes, que eu acabei de explicar, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Um período de fome. Um momento de escassez na terra de Israel faz com que Elimeleque tome uma decisão. Ele era um homem abastado, rico, que vivia ali na região de Belém, e ele decide então abandonar a terra de Belém e ir para a região de Moabe. Os moabitas eram inimigos do povo de Israel. Os moabitas, certa vez, vão ser liderados por um rei chamado Eglon, vão atacar Israel, subjugar Israel, destruir a sua terra, e Deus vai ter que levantar Eude para ir lá e matar o rei Eglon. Os moabitas eram inimigos. E dentro desse contexto aqui, num período difícil, Belém fazia parte da promessa de Deus para aquela nação. Elimeleque e sua família, por mais que estejam passando por um momento de dificuldade, eles habitam na terra da promessa. E por conta da crise, eles abandonam a terra da promessa. Terra que Deus prometeu a Moisés, ao seu povo lá no Egito, que liderou o seu povo durante uma jornada no deserto, trouxe a terra prometida, conquistou essa terra para o povo, fez milagres em todos os momentos. Esse povo está falando, puxa, agora na dificuldade da terra, eu vou abandoná-la, e eu vou para outro lugar. Abandonar. A casa de Belém tem um significado muito importante para aquele contexto. Era chamada a casa do pão. Bet significa casa, e Lehem significa pão. Ou seja, ali era conhecido em Israel como um lugar de bênção, de fartura, prosperidade. E eles decidem então abandonar a casa do pão. E eu gostaria de abrir um pequeno parêntese aqui na mensagem, em algo que não faz parte do tema central, daquilo que vou ministrar, mas que é um pequeno adendo que nós temos que tomar para a nossa vida. Elimeleque e sua família estavam na casa do pão, e abandonaram a casa do pão por conta da fome. Sabe, querido, em momentos de dificuldade, não abandone a casa do pão. Não abandone o lugar aonde Deus vai te sustentar. Porque nós entendemos que todos vamos passar por momentos de dificuldade, mas esse momento não pode ditar as nossas decisões. E Rafael, o que é a casa do pão hoje? O que poderia ser? A igreja. A igreja. A igreja é o local que Deus nos alimenta, certo? É o local que somos edificados, é o local que aprendemos acerca de Deus, é o local que nós amadurecemos na fé, é o local onde pessoas mais testadas do que nós, pessoas que aprenderam a Bíblia, pessoas que mergulharam na palavra de Deus, nos ensinam acerca da palavra. Local onde conhecemos irmãos e vivemos uma vida em comunidade. E um local que não é fácil. Um local que é um terreno difícil. Rafael, então, poxa, eu estou passando um período difícil dentro da igreja, um tempo de fome, um tempo de crise, briga, sabe, não está muito confortável. E hoje em dia, mais do que nunca, cresce a ideia de que eu não preciso da igreja para viver a minha fé. Eu posso viver a minha fé na minha casa. Eu tenho uma pregação no YouTube, eu tenho os louvores, todos os louvores que tocam aqui tem no YouTube também. Eu posso adorar a Deus, amém, você pode adorar a Deus. Eu posso ouvir a pregação, amém, você pode ouvir a pregação da minha casa. Sim, mas o ponto sobre casa do pão, o ponto sobre a igreja, não é apenas o ouvir uma mensagem e ver um louvor. É sobre estar num lugar de comunhão e relacionamento.
porque isso é necessário para o povo de Deus. Jesus Cristo veio à terra instituir a igreja. Sim, foi Jesus. Ah, Rafael, você está falando da igreja Amor e Movimento? Não, qualquer igreja, o corpo de Cristo, a igreja. Jesus, ele veio instituir o corpo. E não se engane, meu querido, fora da casa do pão, só existe morte. Não existe vida fora da casa do pão. Não existe vida fora do corpo. A Bíblia nos compara, nós como igreja, ao corpo de Cristo. E ela fala que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um com sua função, papel, cada um com o seu trabalho, e todos juntos colaboram para o funcionamento do corpo. E aí você acha que na sua casa, sozinho, você tem vida. Não tem. Porque a vida vem de estar conectado ao corpo. Aquilo que te alimenta, aquilo que te exorta, aquilo que te edifica, aquilo que te corrige, está no corpo. E você sozinho na sua casa não vai experimentar isso. E lá, você vai falar, não, eu consigo. Não consegue, querido. Lá, espiritualmente, você vai morrer. Não se engane. Não existe vida fora do corpo. Se nós passamos por momentos de dificuldade na igreja, lembre-se, em Hebreus 10, 24 nos diz, cuidemos também para nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixem, não abandonem. Continuem exortando um ao outro no amor, continuem edificando a vida um do outro no amor, porque isso é necessário para o corpo. A igreja é um local de correção, de encorajamento e de mudança. Esteja conectado ao pão. Não deixe a casa do pão. Esteja conectado ao pão, errei, ao corpo. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala, não deixe a casa do pão. Amém. Vamos voltar para o nosso texto. Isso foi uma pequena observação. Versículo 2. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. Os dois filhos se chamavam Malom e Quilion. E essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Cuidado, meu querido, com os tempos de crise. Se coloque no lugar de Elimeleque. Você é um pai de família, tem 2 filhos, a sua esposa, você tem propriedades, bens, recursos, e de repente a fome vem. Naquele período, o que seria fome? Provavelmente ele tinha plantações, animais, posses, terras, e tudo aquilo que deveria dar no tempo certo, não estava. Então a colheita já não estava dando resultado, os animais estavam morrendo, as coisas que eram necessárias para o sustento, já não tinha mais a provisão. E eles começam a ficar desconfortáveis nessa situação. Puxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E quem é pai de família sabe que liga um sinal de alerta na sua cabeça. E você não está em paz. Você não quer que os seus filhos passem fome. Você não quer que a situação da crise chegue até a sua casa. Você começa a ficar preocupado, e aí Elimeleque com certeza já não dormia muito bem à noite, já ficava, meu Deus do céu, olha essa situação de crise, olha só o que está acontecendo conosco, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo para resolver. E aí a crise, a fome, os filhos reclamando de fome, de dor, de fome, de problemas, e uma pressa por decisão, uma pressa por fazer alguma coisa, e tudo isso faz com que na pressa, na urgência, Elimeleque tome decisões, faça coisas. E talvez nós devemos tomar cuidado com a hora da pressa, com a hora da urgência. Devemos tomar cuidado, pois nesses dias a nossa guarda vai abaixar. Nesses dias a nossa lucidez vai embora e a gente vai agir pela pressa, pela barriga vazia, pela dor, pelo boleto chegando. E eu preciso fazer alguma coisa. Olha, Rafael, você está falando aí, é fácil, mas você não sabe o quanto está negativa a minha conta no banco. E eu preciso fazer alguma coisa.
E cada vez que passa, cada mês que passa, ela fica mais negativa. E os juros vão subindo. E é juros sobre juros. E eu preciso resolver essa situação. E de repente o banco vai vir, vai tomar o meu carro, vai vir até a minha casa. Eu não sei o que fazer. Calma, meu querido. Eu preciso agir. E aí, no momento da pressa, no momento da urgência, talvez nós somos tentados a tomar decisões que não refletem o caráter de Deus. Surgiu uma oportunidade aqui de negócio, não é muito de Deus, não é muito legal, não é muito certo, mas eu tenho que resolver esse problema. Então, poxa, Deus vai entender, não é verdade? Deus, Ele é bom. Ele sabe que eu não posso perder os meus bens, eu não posso perder a minha casa. Então Ele sabe que se eu tomar essas decisões e fizer esses negócios aqui, na verdade é para sustentar minha família. Na verdade é para que os meus filhos não passem fome. Se você ler a biografia de vários homens perversos, vão ser homens de família incríveis. Eu gosto da biografia de Pablo Escobar, você já ouviu esses caras? Eram incríveis pais de família, davam tudo do bom e do melhor para os seus filhos. Mas é porque eles se convenciam que tudo aquilo de perverso que eles faziam era para o melhor da sua casa, era para o sustento. Cuidado, meu querido. A urgência, o caminho que todos estão tomando, a forma de resolver as coisas que todo mundo faz, os problemas onde, não, esse é o jeito certo, vamos lá, resolve assim, está tudo bem. Se não se encaixam com o padrão de Deus, se Deus não se agrada do seu comportamento, você está em um terreno perigoso. Pode parecer legal, pode parecer bonito agora, pode parecer que está dando certo. Imagine só, quando ele sai da sua terra, quando ele viaja, chega em Moabe, lá tinha comida. E com certeza nos primeiros meses ali aquela família celebrou, pois finalmente eles tinham comida, celebraram pois finalmente eles tinham pão para comer, animais para cuidar, uma terra para cuidar, eles estavam felizes, porque a provisão chegou, aleluia. Deus, obrigado, devem até ter orado a Deus, né? Deus, obrigado pela provisão do Senhor na minha vida, obrigado porque nós temos alimento. Iguais aqueles deputados lá de Brasília, né? Que receberam propina, deram as mãos e oraram agradecendo a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor, pela propina que tira dinheiro de escolinhas. Aleluia, glória a Deus. A gente vai dar na igreja. Não dá não, leva embora. Aqui não oferta não precisa. Cuidado, querido. Cuidado porque o centro da vontade de Deus para nós é o lugar mais importante para estar. Poxa, Rafael, mas eu estou obedecendo a Deus e só passo perrengue. E está difícil. E o meu amigo que tem empresa prospera, o outro amigo prospera, está todo mundo se dando bem, a minha empresa está no buraco porque eu pago imposto. Irmãozinho, difícil ser crente, né? Difícil ser crente de verdade, né? Mas nós precisamos entender que obedecer a Deus é o mais importante. Nesse contexto, em Israel, estar na terra da promessa era o mais importante. Estar no lugar onde Deus havia preparado durante anos. Deus havia feito fogo cair do céu, Deus havia aberto o mar para aquele povo, Deus havia realizado muitos milagres para que aquele povo finalmente chegasse na terra que mana leite e mel. Mas eu estou no lugar da promessa e está difícil, tudo bem, calma, querido, resista na terra da promessa. Não abandone o centro da vontade de Deus para a sua vida. Não abandone o lugar de Deus em tempos de dificuldade. Não abandone pelas dores, pelos empecilhos, pelas aflições, pelas dúvidas, pelas pessoas que vêm querer te desanimar. Você está aí, crentinho, a vida inteira, nada acontece na sua vida. Vamos lá, meu filho, mexe a sua vida, faz alguma coisa. Esse seu Deus aí não vai fazer nada por você. Abandona ele e morre, diabo. E as pessoas falam, e as oportunidades chegam, e você vê todo mundo se dando bem, e seu Instagram só tem pessoas bem-sucedidas e bonitas, e você está aí, querendo ser crente. Olha só,
Você já se sentiu assim? Poxa Deus, eu acho que eu vou tomar o caminho mais curto, né? Eu acho que eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu acho que eu vou me render, eu acho que eu vou ceder. Querido, o Espírito Santo te fala hoje, persevere. Se você ainda está no caminho, persevere. Se você ainda está, se você está a um passo, a um contrato, a uma oportunidade, a um negócio, a um relacionamento de desobedecer a Deus, calma, persevere. Não, Rafael, mas é que eu estou solteira há muito tempo. E apareceu um BOzinho aqui. Poxa, deixa eu dar um beijinho aqui no BO, só para lembrar como é que é. Depois eu volto a esperar o prometido de Jesus. Não, querido, espera mais um pouco. Mais um pouquinho. Na pressa, muitos de nós perdemos o melhor de Deus. Na pressa. Na vontade de querer agir. Saul, como rei de Israel, na pressa, eles venceram uma batalha, derrotaram o inimigo, o profeta foi claro com ele, Samuel falou, espera eu chegar, eu vou chegar, e aí quando eu chegar, nós vamos sacrificar ao Senhor e adorar ao Senhor. Saul fala, bom, faz um dia, Samuel não vem, acho que ele não vem mais, passou 2 dias, Samuel não veio, esquece Samuel, vamos adorar a Deus, que na verdade nós queremos adorar a Deus, olha que coisa boa, isso aí não tem nada de mal, qual mal há nisso? Adorar a Deus, glória a Deus, vamos povo, todo o povo falou, vamos, e aí ele começou a adorar a Deus, aparece Samuel, sempre assim, né? E aí Saul, o que é isso aí? O que está rolando? Não Samuel, isso aqui é um negocinho bobo, isso aqui nada demais. Esse povo que gosta de adorar o Senhor, olha, eles são muito crentes. Esse povo que, olha, eles não conseguem passar um dia sem adorar a Deus, olha que coisa louca. E desobedeceu, e perdeu a bênção do Senhor, e perdeu a promessa. E aí, alguma coisa aconteceu, mudou? Não, durante anos não. Mas o tempo passa. E as consequências chegam. E aí no versículo 3, algum tempo depois de um tempo de celebrarem a colheita, de comerem o pão, de estarem na terra de Moabe, festejarem porque finalmente temos alimento, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Agora se coloque no lugar de Noemi. Você foi para uma terra estranha, você passou a viver ali, você está com seu marido, com seus filhos, você tem tudo. De repente, lá dentro do coração deles, eles sabiam da decisão que eles tinham tomado. Sabiam que aquilo era desobediência a Deus, sabiam, com certeza sabiam. Mas tinha comida. Não estava tão difícil. E aí o marido morre e eles continuam a viver ali, seus filhos se casam, de repente os 2 filhos morrem. A Bíblia não nos conta como. Mas aí, a consequência, o dia mau, a dor, chega àquela família, e aquela mulher está agora abandonada em um povo inimigo, estranho. Quando nós continuamos lendo a história do livro de Ruth, nós vamos entender que existiam regras em Israel que protegiam as viúvas, que abençoavam as viúvas, regras até familiares que poderiam resgatar aquelas viúvas. Porém, em Moabe não existiam essas leis. Em Moabe era apenas uma mulher viúva sozinha, que nem pertencia àquele povo. Olha só o tamanho do problema que eles arrumaram. E aí o dia mau chegou nessa família, o dia mau veio. E talvez alguns de nós que estamos aqui hoje, estamos colhendo as consequências do dia mau.
do problema, da desobediência, do pecado, talvez de coisas que nem foi você que plantou, talvez foi seu pai, sua mãe, seus pais, seus avós, talvez algo que vem na sua família e você está ali vivendo isso. Ou de repente, foi o lugar que você se meteu. O que me resta? O que me resta, já que eu estou aqui? Calma, meu querido, porque o texto segue. Rute, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Elas estão em Moabe, passando por essa dor, dificuldade. De repente chega uma notícia: lembra do lugar que você saiu? Lembra da sua casa? Lembra da terra que você talvez nunca deveria ter saído? Então, Deus se lembrou deles. Deus se lembrou do nosso povo, Deus se lembrou de Israel. Deus, Ele lembrou da aliança que Ele tinha conosco e a bênção de Deus retornou para Israel. Nós estamos agora vivendo um tempo de bênção, de colheita, de frutificar, de crescer. Puxa, olha só, Deus voltou a fazer lá. Eu posso ter errado no meu caminho, eu posso ter tomado decisões estranhas, mas eu vou voltar, porque eu sei que lá é o lugar de Deus para a minha vida, lá é o lugar da bênção, lá é o lugar que eu vou ser cuidado, lá é o lugar que a provisão de Deus vai estar sobre mim, e que de alguma forma algo pode acontecer. Deus se lembrou de nós. E aí, queridos, nessa noite, sabe qual é a mensagem que o Espírito Santo nos traz aqui? É que nós servimos a um Deus que se lembra. Que se lembra. Deus, Ele se lembra de você. A principal mensagem que nós queremos dar aqui nessa noite é que Deus se lembra. Deus se lembra de você. Ele se lembra do seu nome. Ele sabe da sua vida, Ele sabe dos seus dilemas, Ele sabe dos seus problemas, das suas dores, dos seus pecados. Ele sabe, e Ele se lembra de você. E Ele não se esqueceu. Noemi, uma mulher viúva, sem filhos, voltando com a sua nora moabita, tudo errado, tudo para dar errado, porém num cenário de impossibilidades. Quando nós temos um Deus que se lembra dos seus filhos, a crise não dura para sempre. A crise, no meio da crise, Deus, Ele aponta uma saída e lembra o seu povo que Ele ainda pode restaurá-lo. No meio da dor, Deus faz alegria. No meio da maldição, Deus transforma em bênção. No lugar da morte, Deus ainda pode gerar vida. Deus, Ele se lembra, Ele se lembra, Ele se lembra. No mesmo lugar onde foi problema, trauma, destruição, sofrimento, dor, no mesmo lugar, ali, Deus consegue, pelo seu poder e graça, realizar milagres de transformação. Deus, Ele se lembra. Querido, lembre-se disso, nós servimos a um Deus que se lembra. Rafael, então quer dizer, que se Deus se lembra, quer dizer que Ele se esquece de nós? Quando a Bíblia fala, puxa, Deus lembrou, é porque durante anos Ele estava esquecido, estava pensando em outra coisa, estava fazendo outra coisa. Isaías capítulo 15, eu esqueci de colocar o capítulo, boa pergunta, mas o versículo é 15, nos diz assim: o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Caso esse absurdo aconteça, eu não me esqueço de você. O que a Bíblia está falando aqui, quando Deus se lembra, não é porque Ele se esquece de você. Aqui, a Bíblia nos apresenta uma característica de um Deus pessoal. Algo que nós chamamos de linguagem antrópica, que é uma linguagem que aproxima Deus do homem.
Porque a mente de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus é tão superior, é tão superior que nós não conseguimos nem entender e decifrar aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Mas aí Deus, Ele gosta de se tornar pessoal, Ele baixa no nosso nível intelectual e fala, olha, eu me lembrei de você porque eu me preocupo com você, porque Ele sabe que no nosso linguajar isso demonstra cuidado, afeição, preocupação, mostra que Deus, Ele se lembra de pessoas que talvez estejam abandonadas e esquecidas, é que Deus, Ele vê e Ele enxerga a dor de pessoas que estão amarguradas pelo sofrimento, é que Deus, Ele se importa com pequenos detalhes da nossa vida, e Ele enxerga a dor, Ele vê o problema, Ele fala, ei, eu me lembrei de você, eu me lembrei desse problema aí na sua vida, eu me lembrei dessa dor aí que você está passando, eu me lembrei dessa angústia na sua alma, eu me lembrei disso, eu me importo, eu me preocupo, por isso a Bíblia fala isso. E um outro ponto do porquê que a Bíblia usa esse termo, é para delimitar um momento exato da ação de Deus na nossa história. A hora que Deus age, o momento que Deus intervém, o momento que Deus decide trabalhar e realizar em nossa vida, o momento onde os nossos olhos conseguem enxergar a manifestação do poder de Deus. E aí, por isso a Bíblia decide colocar esse termo, para nos mostrar pessoalidade e para nos fazer marcar a data da ação de Deus. A data, marcar no calendário, poxa, que dia que Deus fez na minha vida? Que dia que Deus realizou na minha história? Queridos, nós servimos a um Deus que se lembra. Em Êxodo 2:24, Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aquele povo que estava lá clamando no Egito, pois eram escravos do Egito. A Bíblia conta que Deus se lembrou deles. Quer dizer que Deus ouviu o clamor. Quer dizer que Deus prestou atenção. Quer dizer que Deus estava lá recebendo cada oração, cada clamor. Saiba disso, meu irmãozinho, você serve a um Deus que te ouve, que ouve o seu clamor, que ouve o seu choro, que anota as suas orações, que está ali disponível, com ouvidos atentos à sua voz. Olha isso. E aí, pode ser um povo clamando no Egito, pode ser Ana clamando por um filho, ou até mesmo Raquel, pode ser Noemi clamando por sua perda, pode ser tantos homens de Deus que clamaram a Deus por situações de dor, de injustiça, de trauma, pode ser qualquer pessoa o clamor. Deus, Ele escuta, Deus, Ele atende, Deus, Ele está pronto para ouvir. Querido, quem você está clamando? A quem você está pedindo ajuda? Aonde você está buscando a solução para a sua vida? Em quais lugares você acha que vai encontrar resolução, transformação, milagre? Aonde? É numa pessoa bem-sucedida? É no empresário? É no seu chefe? É no seu cônjuge? Aonde você acha que pode vir algo que vai mudar a sua história? Saiba, esse lugar é Jesus Cristo, esse lugar é o Deus de Israel. Se você clamar a pessoa certa, a pessoa que pode fazer tudo, a pessoa que detém todo o poder, a pessoa que tem tudo em si, toda a graça, bondade e majestade, Ele pode fazer na sua história. Então pare de buscar no lugar errado, pare de procurar caminhos errados e volte as suas lágrimas para Ele, volte a sua dor, o seu choro, o seu problema, o seu trauma para Ele, porque nele nós encontramos refúgio, nele, só nele, e só nele, e só nele. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dormita, não descansa, está sempre a postos, está sempre preparado, está sempre pronto, sempre pronto. A Bíblia fala que Deus é o Deus que nunca perde uma batalha, que nunca sai frustrado de uma guerra. E aí, na nossa dor, no nosso problema, nós queremos encontrar soluções, quando a solução está aqui, disponível para você. Falando, filhão, antes de tomar decisão, vem falar comigo.
Antes de assinar o seu contrato, dobra o seu joelho e vem falar comigo. Antes de você fechar aí em situações, antes de fazer, calma, vem falar comigo. Vem se lembrar de mim. Sabe por que a gente acha que Deus está tão distante assim de nós? Daquilo que vivemos, das situações da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos. Por que a gente acha que Deus está tão longe assim? A ponto de não lembrar dEle, não lembrar dEle. E aí quando a Bíblia nos mostra Ana, uma mulher aleatória de Israel, que estava ali de joelhos sozinha, chorando e clamando, a ponto do sacerdote chegar e falar, mano, quem é essa mulher bêbada que está aqui? Essa hora da manhã, a mulher já bebeu, o que está acontecendo? E ela estava sozinha, clamando e clamando e clamando e clamando, e ninguém estava ouvindo o clamor dela, e o sacerdote achou que ela estava bêbada, e as pessoas ao seu redor falaram que ela era louca, e a outra mulher do seu marido falava, eu tenho filho, você não tem, e a dor estava oprimindo o seu coração, mas alguém estava ouvindo, Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Parece que Ele não está, eu sei. Quantos dias a gente chora e fala, Deus, cadê o Senhor? Você não está ouvindo, nada acontece, a minha vida, olha Deus, parece que bate no teto e volta a oração, parece que fica aqui, ó, bate e volta. Eu sei, parece, mas a Bíblia fala que nós não andamos por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, por aquilo que as nossas mãos conseguem tocar. Não é dessa forma que nós caminhamos, é pela fé. Eu não vejo, não faz sentido, minha vida está dando errado, mas eu creio nesse Deus, eu caminho em direção à sua vontade, e eu estou passando por um momento de dor e de dificuldade, mas não importa, eu continuo perseverando na vontade de Deus, eu continuo perseverando nos caminhos dEle, no melhor dEle para a minha vida, seja na dor, seja no problema, seja na crise, seja no trauma, seja no dia mau, seja na aflição, na angústia, não importa a situação, eu persevero, porque não é aquilo que os meus olhos veem que ditam, mas é o Deus a quem eu sirvo, um Deus que é fiel, um Deus que pode fazer e se manifestar, é nele que está a minha confiança, é no caráter dele que está a minha fé, é nele. Nós servimos a um Deus que se lembra. E queridos, a maravilhosa notícia que nós temos é que nosso Deus, Ele é capaz de mudar, assim, a nossa sorte, a nossa história. Assim, Ele é capaz. Ah, Rafael, mas eu não vejo o extraordinário acontecer, o sobrenatural acontecer, eu não vejo, os meus olhos não veem. Mas não é porque os seus olhos não veem que Ele não pode fazer. Ele é capaz de mudar a sua sorte. Um abrir e fechar de olhos, de forma simples. Aquele problema que para nós é gigantesco, para Ele é simples. É simples. Se Ele ainda não tirou, é porque Ele está dando tempo. Ele ainda quer tratar algo em você. Eu sei, dói, é difícil, é difícil. Mas Ele ainda está trabalhando na sua vida. Mas quando Deus se lembra, Ele faz na nossa história. E aí, quais são as impossibilidades? Quais são as crises? Qual é o seu gigante? O que tem tirado o seu sono? O que tem te feito inquieto e preocupado e ansioso? O que está roubando a sua paz e a sua alegria? Querido, lembre-se de clamar ao Deus certo. Lembre de entregar o seu clamor e a sua oração diante do Deus que pode fazer. Porque nós servimos a um Deus que se lembra. Que se lembra. E hoje, Deus vira para nós e fala, ei, eu me lembrei da sua causa. Chegou o tempo da ação na sua vida. Chegou o tempo da cura. Chegou o tempo da transformação. Chegou o tempo do milagre. Porque hoje, querido,
Deus se lembrou de você. Hoje Deus se lembrou de você. Hoje Deus se lembrou do seu clamor que você fez há 10 anos atrás. Hoje Deus se lembrou das orações que você tem anotado no seu caderninho e que ninguém leu. Ele leu. E hoje Deus se lembrou de você. Hoje Deus se lembrou dos seus filhos, que você já não tem mais esperança, que você já não vê mais solução. Hoje Deus se lembrou deles. Hoje Deus se lembrou dos seus pais. Hoje Deus se lembrou do seu trabalho, que você está todos os dias sofrendo no caminho para o trabalho e da volta para o trabalho, e todos os dias você fala: Deus, mude a situação, mude o cenário, faça alguma coisa. Ei, calma, hoje Deus se lembrou de você. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. A notícia é que Ele se lembrou e Ele falou: calma, meu filho, opa, eu cheguei na sua história. Então hoje eu vou começar a trabalhar na sua vida. Hoje você vai começar a experimentar os milagres de Deus na sua história. Os milagres de Deus. A partir de hoje vai começar a jorrar águas no deserto. A partir de hoje, vai começar a vir um manancial em meio à dor. A partir de hoje, marque na sua agenda. No dia 12 de novembro de 2024, Deus vai começar a abrir a situação que estava travada na sua história, nas dores, nas orações que não estavam sendo respondidas, no clamor de gerações que estão sendo feitas por salvação, por cura, por transformação. Hoje Deus fala: ei, eu escutei o seu clamor, eu ouvi o seu choro, eu atendi cada lágrima derramada no seu quarto, eu vi, eu sei aquilo que você fala para o seu travesseiro, eu estava lá com você. Calma, meu querido, hoje eu respondo as suas perguntas, eu chego na sua história e eu começo a realizar transformação na sua vida, na sua história. Eu começo a gerar cura, eu começo a gerar mudança, eu começo a trazer paz em meio a essa dificuldade, eu começo a trazer segurança em tempos de crise, eu começo a firmar os seus pés na rocha, eu começo a te dar estabilidade nesse vendaval, e aí você não tem mais medo se o vento bate, se a chuva cai, se vem as tempestades, porque os seus pés estão firmados nele, e ele não te desampara, e ele não te abandona, e ele não te deixa sozinho, ele está do seu lado, e hoje ele lembrou de você e da sua história. Hoje ele vai fazer, hoje ele vai curar, hoje ele vai restaurar. É hoje, meu querido, Deus se lembrou de você. Eu não consigo acreditar num Deus que viveu há 2000 anos atrás, e lá fez milagre, e lá realizou cura, e lá gerou transformação, e hoje está dormindo. Eu não consigo acreditar nessa história. Não consigo. Porque a Bíblia me fala que Deus é imutável. Ele não muda. Se Jesus andando num caminho ouve um cego e fala: eu me lembrei desse cego, hoje eu vou mudar a história dele. Por que ele não vai fazer isso hoje? Se Jesus chega na beira de um tanque e vê lá um cara paralítico, que está lá: ô Jesus, eu estou anos aqui parado. E naquele dia Jesus se lembrou dele. Por que ele não vai lembrar de você hoje? Por que ele ficou no passado? Por que as suas obras ficaram no passado? Por que a manifestação de Deus ficou no passado? Por que o toque do Espírito Santo ficou no passado? Por que a sorte de pessoas que foram mudadas do dia para a noite? José dormiu na cadeia, acordou no palácio, nem entendeu o que estava acontecendo. Um dia era um presidiário, no outro dia era governador do Egito. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que pega uma pessoa do Bangu 1 e coloca lá no cargo de governador. No Rio de Janeiro isso acontece ao contrário. Enfim, não vamos falar desse assunto. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que quando fala: pô, tá aqui. Para você é grande isso aqui. Para você não tem jeito. Para você é muito difícil. Para você já era, é o fim da linha. Para você esse é o lugar da sua pior dor e destruição. Para você esse é o lugar que te remete às maiores angústias da sua alma.
Mas para mim isso aqui é vida, porque eu toquei nisso aqui, porque eu cheguei aqui, porque eu sou a ressurreição e a vida, porque eu sou o Deus que dá a vida. Aqui, onde existe morte, eu dou a vida. Eu dou a vida. Eu dou a vida. Que em nome de Jesus, áreas mortas na nossa história recebam vida do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Que áreas que estão mortas há anos, em salas obscuras, recebam a vida do Espírito Santo neste lugar. A vida no Espírito Santo para trazer paz, a vida do Espírito Santo para dar esperança, a vida do Espírito Santo para trazer um novo amanhã, a vida do Espírito Santo para dar coragem, a vida do Espírito Santo para te fazer levantar dessa cama, saltar da cama e caminhar em direção às promessas de Deus para a sua vida, em ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, em viver as bênçãos de Deus, em desfrutar o melhor de Deus para a sua vida, em tomar posse de promessas que estão à disposição de você. Ah, Rafael, mas como termina a história de Noemi, Ruth, toda essa galera? Eu não vou falar disso. Depois abre a sua Bíblia e lê tudo o que aconteceu, tudo o que Deus fez, todos os improváveis, todas as combinações. E conhece alguém, chega num terreno e tal, e casa, e tem filhos, e a bênção vem, e a alegria é restaurada. Mas eu não quero terminar essa história, porque você vai terminar ela com a sua história, com aquilo que Deus vai fazer em você, com os milagres que Deus vai realizar na sua vida. Hoje Deus se lembrou de você. Prepare-se, porque os melhores dias da história do Espírito Santo estão para acontecer na sua vida. Prepare-se, porque o melhor ainda está por vir. Prepare-se, porque eu ainda tenho algo para fazer com você. Prepare-se, esteja a postos, porque eu ainda vou fazer, porque eu me lembrei de você.